Se você tivesse 500 mil reais hoje, colocaria esse dinheiro em um imóvel para alugar ou investiria em fundos imobiliários? A diferença ela é tão absurda que eu já vou te mostrar aqui logo de cara. Enquanto um imóvel físico ele te dá em média R$ 1.500 líquidos por mês com aluguel, uma carteira de fundos imobiliários bem montadinha ali, ela pode pagar mais de R$ 5.000 líquidos. Quer saber qual carteira é essa? Então fica comigo até o final, porque eu vou te revelar exatamente a carteira de 10 fundos imobiliários que eu montaria para mim com esses 500 mil reais e ainda eu vou te mostrar quanto esse patrimônio pode virar em 10 anos se você reinvestir os dividendos. Muito prazer, eu sou Gustavo, especialista em investimentos, e nesse vídeo você vai ver três coisas. Primeira delas, quanto esses 500 mil rendem em aluguel em diferentes regiões do Brasil. Segundo, quanto rendem se a gente investir em fundos imobiliários. E terceiro, a carteira diversificada que pode dobrar a sua renda passiva em comparação a um imóvel físico. E que também no longo prazo pode multiplicar o seu patrimônio de forma impressionante. E olha só, se você sente que está sempre correndo atrás, seu dinheiro nunca cresce, nunca conquista um patrimônio robusto, sólido e que aquele dinheirinho guardado lá na poupança nunca te leva para frente, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu vou te mostrar toda semana caminhos reais para poder multiplicar o seu dinheiro e chegar na liberdade financeira que você tanto merece. Vamos começar pelos números do aluguel. Segundo o índice FIPE-ZAP da DataZap de 2025, dados atualizados, tá? O aluguel médio residencial no Brasil custa aproximadamente R$ 49 por metro quadrado. Isso significa que um apartamento de 50 metros quadrados rende em torno de R$ 2.400 por mês de aluguel. Mas esse valor ele varia bastante por região. São Paulo, Belém, Recife, Porto Alegre, cada uma tem um preço diferente. Agora presta muita atenção, esses valores eles são brutos. Se você recebe, por exemplo, R$ 3.000 de aluguel, só de imposto de renda já perde R$ 450. A isso você soma o IPTU, condomínio, vacância, manutenção do imóvel e é aí que a coisa desanda toda. Olha só aqui quanto realmente sobra desse aluguel. No fim das contas, aquele aluguel de R$ 3.000 vira cerca de R$ 1.500 líquidos no seu bolso. Agora, olha só um contraste. Os dividendos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Além disso, com uma carteira diversificada, dá para buscar tranquilamente 10% ao ano em dividendos. Na prática, dá sim para buscar R$ 5.000 líquidos por mês com R$ 500.000 investidos. E não é só isso. Fundos imobiliários eles vencem os imóveis em praticamente todos os critérios: impostos, liquidez, diversificação, custo. Para você ver como o contraste ele é gritante, olha esse comparativo que eu vou trazer aqui na tela agora, lado a lado. Então essa tabelinha aqui, que é o comparativo entre imóvel físico e fundos imobiliários, ela tem três colunas. A primeira delas é o critério utilizado aqui, a segunda o imóvel físico e a terceira as características dos fundos imobiliários. Primeiro critério, investimento inicial. No imóvel físico é um investimento muito alto, você precisa ali dos R$ 500.000 para comprar aquele apartamento ou aquela casa. E você vai ter apenas um imóvel. Já os fundos imobiliários eles são muito acessíveis. Você a partir de R$ 10, por exemplo, você já consegue comprar a cota de um fundo imobiliário que dentro desse fundo imobiliário já tem dezenas de imóveis. Então você começa com pouco, consegue começar com pouco dinheiro. O outro critério que seria rendimento médio, né? Então, o imóvel físico, o valor do aluguel médio é entre 4% a 6% ao ano do valor do imóvel. Então vai dar mais ou menos R$ 1.500 por mês com esses 500 mil. Já nos fundos imobiliários você consegue uma carteira entre 6 a 12% ao ano aí, dependendo da carteira que você conseguir estruturar. Isso vai variar de R$ 2.500 a R$ 5.200. Impostos nos imóveis físicos tem aquela tabela normal lá de imposto de renda de 7,5 a 27,5%, dependendo do tamanho da sua renda. Já fundos imobiliários, dividendos, eles são isentos, o dinheirinho cai limpinho ali na sua conta. Custos extras no imóvel físico, IPTU, condomínio, manutenção, vacância. Já nos fundos imobiliários tem a taxa de administração que já é descontada ali antes de você receber os dividendos. E todos os custos também já são descontados antes de você receber os dividendos. Então os dividendos já vêm limpinho ali para você. Liquidez muito baixa nos imóveis, né? Você não consegue vender um imóvel rapidamente, mesmo que você abaixe bem o preço, deve demorar alguns meses. Já o fundo imobiliário, a liquidez ela é muito alta, você consegue vender as suas cotas em praticamente 1 minuto. Diversificação na parte do imóvel, com 500 mil você compra um imóvel em uma localidade
Isso aí pode afetar muito a valorização, dependendo do que acontecer ali na região. E já nos fundos imobiliários a diversificação ela é altíssima, igual eu expliquei anteriormente. Se você comprar uma cota de um fundo imobiliário, você já está diversificando o seu patrimônio em diferentes localidades do Brasil. A gestão, na gestão do imóvel físico, é você, o próprio proprietário, que vai fazer a gestão ou vai delegar para uma imobiliária, por exemplo, e vai ter que pagar para isso. Já nos fundos imobiliários, a gestão ela é profissional, já tem um gestor por trás ali da carteira do fundo imobiliário, gerindo todos os imóveis ali. Valorização futura depende da localização do seu imóvel. Se você tiver numa cidadezinha de interior, talvez não vai valorizar tanto igual a capital, São Paulo. Já nos fundos imobiliários, a valorização ali, ela vem tanto através dos dividendos e da valorização das cotas também. E, igual eu falei, os imóveis normalmente dos fundos imobiliários estão distribuídos nas melhores regiões do país. Controle. O imóvel físico você tem total controle dele. Isso aí já é uma vantagem, é muito bom. E nos fundos imobiliários você tem um controle indireto, né? Quem controla mesmo o fundo ali, os imóveis, é o gestor e a administradora. E patrimônio visível. Então, quando você compra, essa aqui é uma característica que pega muito ainda no Brasil. As pessoas ainda preferem o imóvel físico porque você tem aquela parte tangível ali. Você consegue ver o imóvel, pegar o seu carro e ir lá observar o imóvel lá que está alugado. Então você consegue isso, mas no fundo imobiliário é uma cota em bolsa de valores, você não consegue enxergar os imóveis e isso ainda é um pouco de preconceito e um pouco ainda de falta de educação financeira para nós aqui no Brasil. Então essa é a carga maior, sabe, que leva nas pessoas a cultura maior do investimento em imóvel físico. Você consegue palpar o imóvel ali, enquanto nas cotas fundos imobiliários gera aquela certa dúvida, mas eu já estou te mostrando, desmistificando tudo isso aqui nesse vídeo. Então acompanha comigo até o final que você vai ver que talvez valha a pena você colocar uma parte do seu patrimônio em fundos imobiliários. Continuando, ainda tem uma sacada que pouca gente conhece, o tal do Dividend Yield on Cost. O que significa isso? Imagina isso aqui, ó. Você compra um fundo que hoje paga 6% ao ano. Você comprou o fundo hoje, pagou o valor X ali pela cota. Mas ele aumenta os dividendos em média ali de 10% ao ano. Esse é um exemplo que eu estou dando, tá? Então, em 7 anos, o seu yield sobre o preço que você pagou, o preço de compra, ele praticamente dobra para 12%. Quer ver isso visualmente? Vou botar aqui na tela para você olhar. Então, na prática, os mesmos 500 mil que hoje te dariam R$ 2.500 por mês, com aqueles 6% ao ano, pode estar te pagando mais de 5 mil mensais lá na frente, com esse exemplo que eu acabei de dar. Agora me conta aqui nos comentários, você ficaria com a segurança de um imóvel físico alugado, mesmo com todos os custos e impostos, ou prefere a praticidade dos fundos imobiliários caindo limpos ali na sua conta todo mês? Não deixa de comentar aqui não. E como eu prometi no início, deixa eu te mostrar a carteira que eu montaria para mim com uns 500 mil reais e que me traria esse valor aí de dividendos mensal que eu acabei de explicar no vídeo anteriormente. 15% no MXRF11 e 15% no KNCR11, que são dois fundos de papel com yields acima de 12% ao ano. O restante eu dividiria igualmente entre CPTS11, HGLG11, BTLG11, XPLG11, XPML11, VISC11, HGRE11 e KIZU11. Com os yields atuais desses fundos imobiliários, essa carteira ela paga em média de 12,7% ao ano, o que significa uma renda de R$ 5.290 por mês líquidos, sem pagar nada de imposto. E agora o grande finale, né? Se em vez de gastar os 5.290, você reinvestir esses dividendos mês após mês, em 10 anos aqueles 500 mil podem se transformar em R$ 1.650.000 de patrimônio. E a renda mensal, que hoje seria de 5.200, pode chegar a quase R$ 17.500 por mês líquidos. E para você ver o impacto disso, olha o que acontece quando comparamos o imóvel simplesmente valorizando, o imóvel físico, o aluguel reinvestido na poupança desse imóvel, no Tesouro Selic, o reinvestimento também, e agora os fundos imobiliários reinvestindo dividendos. Esse é o poder dos juros compostos, trabalhando a seu favor. E para fechar, guarda isso aqui, 500 mil podem sim te dar uma aposentadoria tranquila, mas a forma como você investe faz toda a diferença. E olha só, se você quiser dar o próximo passo,
Eu preparei um curso gratuito e completo de fundos imobiliários aqui no YouTube. Ele já está disponível há muito tempo, tem mais de ano que está disponível aqui no canal e a galera gosta muito, fala muito bem, comenta lá. Só que talvez você ainda não tenha visto. É uma playlist organizada onde que eu vou te ensinar do zero até estratégias avançadas para viver de dividendos. E eu vou deixar o link aqui no card, na tela final do vídeo e também na descrição para você começar a assistir, maratonar essa playlist e ser independente na hora de criar sua carteira de investimentos de fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui, mas nossa conversa não acaba agora, tá? Vai lá no curso gratuito de fundos imobiliários, porque é lá que você realmente vai aprender a montar sua carteira de renda. Então se inscreve e fica aqui comigo, porque essa jornada só está começando. Um grande abraço!